Existem três transformações gasosas: a isotérmica, a temperatura fica constante; a isobárica, a pressão fica constante; e a isovolumétrica ou isocórica, que é aquela em que o volume fica constante. Nós vamos falar da isotérmica primeiro, vamos lá. Eu gosto desse exemplo, olha aqui, ó. Primeiro eu queria chamar a atenção que essa transformação, que é a transformação isotérmica, ela é representada pela lei de Boyle, certo? Lei de Boyle. Nessa representação, quem fica constante, gente, sempre será a temperatura, essa fica constante. Acontece que vamos imaginar o seguinte, ó, esse N minúsculo é o número de mols. Quando você tem uma quantidade de gás, você está analisando uma quantidade de gás, por exemplo, você tem lá 5 mols de gás, né? Não vai mudar essa quantidade, então essa quantidade N, ela é constante. Ela não aumenta nem diminui, você tem aquele mesmo número de moléculas, certo? O tempo inteiro e que vão constituir uma quantidade de mols, né? Esse E já é constante, é a constante dos gases. Então, se a temperatura também for constante, nós poderíamos dizer o seguinte, ó, P vezes V representar esses três valores que no problema serão constantes por uma letra K, uma constante só. E aí, olha o que acontece, ó. Se eu tirar o valor do V ou do P, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o P, o V está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, vai ficar K sobre V. Por que eu fiz isso? Para que vocês entendam que na transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais, certo? E daí? Vamos lá, tem o esquema da respiração. A respiração humana é o principal exemplo da lei de Boyle. Nesse meu esquema aqui de cima, eu queria que vocês entendessem que nós temos essa região aqui, olha, que fica embaixo dos nossos pulmões, que se chama diafragma. E esse diafragma, ele é uma película, certo? Essa película, ela é importante, é igual se fosse uma película de um tambor que separa nosso corpo entre parte de cima e parte de baixo. O diafragma, ele faz isso que vocês estão vendo aí, para cima e para baixo. Aí ele comprime os pulmões. No esquema aqui de baixo, que fica melhor para a gente ver, olha, quando o diafragma comprime, olha lá, ó, o ar sai pela traqueia. Quando ele relaxa, quando esse diafragma aqui relaxa, aí o pulmão da pessoa infla, ele enche de novo e o ar faz o que faz? O caminho contrário. Então o ar sai, depois ele entra, sai, entra. Toda vez que nós aumentarmos a pressão sobre o pulmão, que esse diafragma aperta o pulmão, agora, ó, apertou. Na hora que ele aperta, gente, o que acontece? Ele aumenta a pressão em cima do pulmão. Aí o que acontece? Aperta o pulmão, diminui o volume. Olha como é que faz sentido. Aumenta a pressão, diminui o volume. Quando a gente alivia a pressão, se você olhar o diafragma, aliviou a pressão, o que acontece? O pulmão infla, ele enche, certo? Por isso que são inversamente proporcionais. Nossa respiração é uma transformação isotérmica, ela acontece com temperatura constante, certo? Vamos em frente, então. Agora eu queria mostrar para vocês transformar. O que significa transformar? É mudar, né? Alguma coisa que vai mudar. Eu vou escrever essa fórmula, essa equação geral dos gases, né? A equação de Clapeyron, com esse índicezinho zerinho antes, né? No início, pressão inicial, volume inicial é igual
a N, eu não vou pôr índice no N porque ele é constante. Não vou pôr índice no R porque ele não muda, é constante. Como a transformação é isotérmica, a temperatura também não vai mudar. Então, também não vou colocar zerinho. Aí vocês falam antes de que ou depois de quê? Depois de haver uma transformação gasosa. No caso da respiração, vocês viram que as transformações é quando você põe o ar para fora, põe o ar para dentro, põe o ar para fora, põe o ar para dentro. Essa seria a transformação que está acontecendo, certo? Antes da inspiração e depois da inspiração. Antes da expiração e depois da expiração, e assim por diante. Então, vejam, quando a gente tiver os valores finais, eu vou ter pressão final, volume final, o N, o R e o T, que são constantes, certo? Agora, eu vou dividir membro a membro, o antes e o depois. Então, ao dividir o antes e o depois, observem o que acontece. E eu também queria lembrar a vocês, gente, que nós usamos letras maiúsculas para o P, o V e o T, certo? Espera aí. A expressão depois. E muitas vezes também, ao invés de usar o zerinho, a gente pode usar para o antes o índice 1 e o depois aqui eu posso usar índice 2, certo? Eu acho mais fácil assim. PV, NRT, que eu já falei que é o mesmo antes e depois, fica constante. Aí a gente cancela o que é igual, cancelou tudo. Aí o que sobrou, gente? Sobrou PO, VO sobre PV, que é igual a 1, porque você dividiu o numerador, denominador, tudo, sobrou 1. Aí eu pego esse valor e passo multiplicando para o outro lado. Virou a lei de Boyle. A lei de Boyle é PO, VO, que é igual a PV. Eu gosto de brincar e falar assim, que é a lei do povo, certo? A lei de Boyle é a lei da transformação isotérmica, a lei do povo. E o povo está sempre unido, né? Então, a gente tem essa multiplicação aí. É uma maneira de decorar isso. Vamos lá. Bom, então, olha só. Problema simplesinho. Vamos lá, certo? Recipiente de capacidade de 8 litros, isso é o volume inicial, certo? Contém um gás ideal a 3 atmosferas de pressão, pressão inicial. Qual será o valor da pressão, que eu não sei, que esse gás ideal, são aqueles gases que eu falei para vocês, né? Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, ou então são gases nobres, isso que é gás ideal, é aquele que se mantém no estado gasoso, seja lá quais forem as condições a que ele for submetido. Então, ele vai exercer nas paredes do recipiente, se a temperatura for constante, então isso caracteriza transformação isotérmica. E o volume vai ser reduzido para 2,5 litros. Então, esse daqui é o volume final. Como a gente vai usar a lei de Boyle, vai ficar a pressão inicial, volume inicial e PV. A pressão inicial é 3 atmosferas, o volume inicial 8 litros. A pressão final eu não sei e o volume final 2,5 litros. Sei que é muito simplesinho, mas eu queria que vocês reparassem que nesse caso aqui, ó, eu estou usando dois valores de volume, ó. Tem um volume inicial e tem um volume final aqui. Se essas unidades não estiverem iguais, se um fosse em ml e o outro em litros, teria que transformar. 1 litro tem 1000 ml. Ou decímetro cúbico, o litro é 1 decímetro cúbico. Por isso que eu passei a tabela de transformação de unidades na outra aula, certo? Quando você tiver duas grandezas, uma inicial e uma final, você deve observar as unidades. Então, aqui, ó, está em litros, esse 2,5 também está em litros,
Então, é como se a gente cancelasse. Vai sobrar apenas a pressão em atmosfera. Então, vamos lá. 3 vezes 8, 24. Pressão vezes 2,5. Troca os membros de lugar. P vezes 2,5 é igual a 24. P igual 24 dividido por 2,5. Aí a pressão vai ser igual a 24 dividido por 2,5, dá 9,6 atmosfera. Queria que vocês reparassem que a pressão anterior eram 3 atmosferas. A pressão aumentou, ela mais que triplicou. Por quê? Porque o volume diminuiu, ó, de 8 para 2,5. Quando um aumenta, o outro diminui. Lembra? Inversamente proporcional. Vamos em frente. Esse daqui é um problema que é do mesmo tipo. Aqui o único detalhe que eu queria que vocês observassem é o seguinte, ó, tá falando que a temperatura tem um carro-tanque que transporta gás cloro, né? O cloro é um daqueles gases que eu falei para o cloro, nitrogênio, oxigênio, né? Flúor. Mas vamos lá, que se comporta como gás ideal. Nós temos aqui 20 graus Celsius a temperatura. E depois que ele é transferido para um reservatório, eu estou falando aqui que ele é transferido e ele é mantido a 293 Kelvin. Então, vocês devem se lembrar, K é igual a C mais 273. Como nós temos 20 aqui, ó, K é igual a 20 mais 273, K é igual a 293, que é a moral da história. A temperatura não mudou, ela é constante, ela é a mesma, então é isotérmica, certo? E vamos para frente, ó. O volume era 30 no início. Depois o volume passou para 50. Esse é o volume final. Que mais que fala aqui? Olha, nós tínhamos uma pressão para a pressão ser de 2 atmosferas, né? Essa pressão aqui é a pressão inicial. Nós vamos depois ter que achar qual é a pressão final, olha, P final, que é a pergunta, certo? Aqui é para completar a transformação, ela vai ser isotérmica, né? Por quê? Porque a temperatura foi mantida constante. E aí vocês vão usar a fórmula do povo, POVO, PV. A pressão inicial é de 2 atm, o volume inicial é 30. Ambos os volumes estão em metros cúbicos. A pressão final eu não sei, o volume final é 50. Eu posso cancelar esse 0 de cá com esse 0 de cá, porque depois vai haver uma divisão, né? Do lado de cá ficou 6, P vezes 5, pressão igual 6 dividido por 5. 6 dividido por 5 dá 1,2 atm. E quem fica confuso com essas coisas diretas, é só lembrar, ó, quem está multiplicando passa dividindo. Então, é por isso que fica 6 dividido por 5. Depois troca os membros de lugar, deu 1,2 atm. Pronto, tá? São exemplos e agora vocês fazem outros.